Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, primeiro versículo em diante. Irmãos, eu quero também aproveitar e lembrar os nossos irmãos, a igreja, que no final de semana que vem temos a Páscoa, temos alguma programação já organizada, né, como festividade da Páscoa, e também teremos a nossa ceia. E eu quero lembrar que nós já iniciamos a nossa campanha, retomamos a campanha do quilo. Então, por favor, não esqueçam de trazer as suas contribuições de alimento perecível e não perecível, não tem problema, porque a gente já destina aos nossos irmãos que estão necessitando de auxílio. Amém? Obrigado. Vamos fazer a leitura do texto então, capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 1 ao 13, que nos diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Por favor, tomem assento. Eu quero então fazer a exposição desse texto que acabamos de ler. O último versículo 13, a linguagem de hoje, ele fica mais ou menos assim: portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Essa é a versão na linguagem de hoje, usada pelo Driscoll no livro Quem Você Pensa Que é o tema da nossa série de mensagens de Efésios. E a gente, na aplicação desta passagem, a gente vai mencionar isso com um pouquinho mais de profundidade. Mas vamos então ao texto. Capítulo 13, verso 1 ao 13, Paulo ele vai iniciar com uma intenção. A intenção de Paulo é objetivamente orar pelos irmãos de Éfeso. Mas ele se interrompe. Ele inicia dizendo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Aí ele interrompe isso,
essa condução, essa narrativa dele, e ele passa a fazer algumas citações, primeiro situando o objetivo da sua mensagem e o objeto da sua mensagem. Então, no capítulo 3, Paulo vai começar a tratar a respeito do mistério que lhe foi dado a conhecer, vai falar também do desdobramento desse mistério, a saber, a comissão divina, ou o ministério que lhe foi confiado. Na primeira parte, Paulo trabalha a questão do mistério e demonstra o que é este mistério e como ele é revelado e para o que ele é revelado. Na segunda parte, Paulo trabalha o desdobramento através do ministério a ele confiado e da incumbência da proclamação desta nova para os gentios e através da igreja aos principados. Paulo vai expandir aquilo que ele já vem trabalhando a partir do capítulo 1. Ele, no capítulo 1, como a gente já mencionou, já passou, ele trata a respeito das bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Ele faz uma lembrança aos irmãos daquilo que está disponível através da bênção de Deus, aquilo que já está disponível, mas não está sendo percebido. Então ele ora no final do capítulo 1 para que os irmãos tenham abram os olhos e tenham uma compreensão daquilo que já é real, aquilo que já está disponível, aquilo que já está à mão. No capítulo 2 ele vai fazer um remonte da história do indivíduo, da condição humana, né? Lembrando do pecado, de onde estávamos e de como isso foi transformado e pelo que foi transformado, né? Que é a salvação pela graça. Numa segunda parte do capítulo 2, ele vai trabalhar a respeito, ele vai começar a intensificar a mensagem dele e demonstrar esse mistério que é muito mais abrangente. Então ele demonstra em Cristo, a mensagem dele demonstra em Cristo a união de judeus e gentios. E ele faz essa explicação como uma introdução, ou como ele mesmo diz, de forma resumida. Mas no capítulo 3 ele intenciona iniciar um assunto, ou até mesmo uma intercessão pelos irmãos, mas resolve novamente pontuar como uma conclusão daquilo que ele já havia mencionado no final do capítulo 2. Então ele vai iniciar a partir do versículo 2 dizendo: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então ele vai citar a palavra mistério pelo menos 3 vezes nesse pequeno espaço de tempo. Então vamos, antes de mais nada, pegando a partir do versículo 1 ao 6, compreender a questão quanto ao mistério. O que é esse mistério? O que Paulo menciona e de que forma isso vai fazer sentido dentro da pregação de Paulo. Paulo menciona então o mistério 3 vezes e é uma palavra-chave para a compreensão do pensamento de Paulo. O termo em português é diferente, e em grego não significam a mesma coisa. Em português o mistério é algo obscuro, oculto, secreto, enigmático. A palavra grega mistério é diferente, no entanto, embora continue sendo um segredo, já não está cuidadosamente guardado, mas sim revelado. Para a gente fazer uma distinção do significado em português para o significado contido no termo em grego, aquilo que é mistério, dentro de uma compreensão no português, ele não chega a ser conhecido. Ele não chega a ser entendido, compreendido. Já dentro de uma concepção do termo grego, ele
ele menciona como algo que já foi revelado, algo que antes obscuro, oculto, agora está revelado, agora já se fez a conhecer e já se compreende, ele é um pouco mais abrangente. Originalmente a palavra grega se referia a uma verdade em que alguém tinha sido iniciado, veio mesmo a ser usado para ensinamentos secretos das religiões pagãs de mistérios, ensinamentos esses que eram limitados aos iniciados. Então aqui eu já gostaria de fazer uma pequena reflexão em função daquilo que nós vivemos hoje, pelo abuso de alguns termos que são teológicos, que são bíblicos, mas ainda assim utilizados de uma forma totalmente errada. O mistério a que Paulo se refere, ele já está totalmente revelado, já está totalmente esclarecido. Ele menciona que houve uma época que este mistério não estava compreendido, não estava ao alcance da compreensão dos demais. E ele diz que isso é exatamente uma intenção do próprio Deus, é querer de Deus. A gente, em teologia, vai estudar algo que chama a revelação progressiva de Deus. A revelação que Deus vai se fazendo a conhecer através dos séculos, através da história. E isso diga-se de passagem, a única maneira que seres como os seres humanos, limitados em compreensão e entendimento, teriam para alcançar a grandiosidade em um ser divino como Deus. Então essa progressão é natural, é vista por Paulo como algo normal, só que agora Paulo, como parte, em função do seu ministério e da incumbência de comunicação, Paulo agora diz: esse mistério já foi revelado. E eu quero que a igreja compreenda da seguinte maneira também. Hoje, pela necessidade de se mercadejar a fé, de se obter lucro com a fé, há pessoas que remetem o Evangelho a uma simples religião pagã, aonde se vende a ideia que existem situações que ainda são escondidas e obscurecidas a uma casta específica de pessoas, a uma elite espiritual. Basta ligar a TV, basta a gente se dar vamos dizer, ao estômago, né, de ouvir determinadas situações. Pessoas que invocam para si uma certa compreensão, ou melhor, invocam para si uma certa revelação de determinadas verdades totalmente distorcidas e, por que não dizer, heréticas, e essas pessoas então se colocam em posições subjugando outros, subjugando e deturpando e até mesmo prostituindo o Evangelho Santo de Cristo. Infelizmente, é o que a gente mais vê hoje em dia. O problema é que Paulo está dizendo que esse mistério já foi revelado. E esse mistério agora não pertence a uma elite espiritual, a algumas pessoas única e exclusivamente. Pertencem à igreja de Cristo. Pertencem a todos os santos. Amém? Paulo então, ele trata essa questão do mistério. E ele vai dizer, resumindo, podemos dizer que o mistério de Cristo, a união completa entre judeus, ou melhor, resumindo, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios, através da união de ambos com Cristo, esta dupla união com Cristo, e entre eles que era a substância do ministério, ou melhor, do mistério. Ou seja, a substância do mistério que Paulo está se referindo é a união de judeus e gentios em Cristo, formando assim um novo povo, uma nova sociedade, um novo grupo interracial, intercultural, que é a igreja, e que vai
se desenrolar através da história, revelando as intenções do próprio Deus para com a humanidade. Era uma nova revelação, porque em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas sim estava desde os séculos oculto. Paulo diz isso aqui no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Mas em cima ele diz, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E a gente já compreende isso como um legado para a igreja, como um legado de apropriação única e exclusivamente da igreja. Deus tinha um propósito para o que nos prometera, que todas as famílias da terra, essa promessa feita a Abraão, Deus tinha um propósito, aquilo que prometera a todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade de Abraão, e que o Messias receberia as nações como uma herança, que Israel seria dado como uma luz para as nações, e que um dia as nações fariam uma peregrinação a Jerusalém, e até mesmo fluiriam para ela como um rio poderoso. Jesus também falou da inclusão dos gentios e comissionou seus seguidores a torná-los seus discípulos. Mas o que nem o Antigo Testamento nem Jesus revelaram à época foi a natureza radical do plano de Deus, ou seja, que a teocracia, a nação judaica sobre o governo de Deus, terminaria e seria substituída por uma nova comunidade interracial, e seria, ou melhor, a igreja, e que esta igreja seria o corpo de Cristo organicamente unido a Ele. Essa revelação veio para Paulo de uma forma dramática, e isso a gente observa especificamente na sua conversão. E essa revelação, ela vem de uma forma tão abrupta, tão condensada, que isso mexe com as bases de tudo que está organizado na época de Paulo, porque perturba tanto a judeus, que tem uma aliança e uma promessa sobre si, e também aos gentios que estavam alheios tanto a essa promessa dos judeus quanto ao reino de Deus. E a pregação de Paulo agora, ela é totalmente inovadora, e também de algum ponto de vista, principalmente para a época, absurda. Absurda porque está fazendo uma ligação entre o povo judeu, os gentios, que até então eram para o povo judeu era o resto da humanidade, e para os gentios como uma compreensão do próprio Deus, porque a intenção é exatamente essa, unir um único povo, e na união desse único povo o aponte, e através desse povo a ponte e o relacionamento com o próprio Deus. Mas judeus e gentios seriam incorporados em Cristo e na sua igreja, em igualdade e sem qualquer distinção. Essa união completa entre judeus e gentios e Cristo era radicalmente nova, e Deus revelou a Paulo vencendo o arraigado preconceito judeu. A força dessa revelação trazida por Paulo, a gente pode observar principalmente na vida do próprio Paulo, que tem a sua origem no judaísmo, tem o seu crescimento e desenvolvimento através de uma das seitas do judaísmo, e a partir do momento da sua conversão é levado então à pregação do Evangelho de uma perspectiva totalmente nova, inclusive para ele. E a absorção de Paulo para essa nova verdade, para essa revelação, é no mínimo animadora, para não dizer confrontadora, porque Paulo recebe essa revelação e ele assimila de uma forma tão apropriada, a ponto de
não importar em sofrer por essa verdade. E é o que ele vai dizer lá no final dessa parte que nós estamos trabalhando, que ele tem sofrido e sofrido diversas aflições. Aquilo que a gente ouve, inclusive, mencionado a respeito da conversão de Paulo, quando Jesus fala a Ananias para que ele vá até Paulo. E Ananias, então, insta e até mesmo com medo, ele menciona, mas Senhor, esse homem, ele é um grande perseguidor dos cristãos, ele tem feito muito mal e tem carta para prender os cristãos e aqueles que invocam ao teu nome. E Jesus fala a Ananias exatamente aquilo que Paulo vem experimentar com toda a intensidade. Esse para mim é um vaso escolhido, é um objeto, uma ferramenta para mim, nas minhas mãos, para pregar aos gentios, e importa que ele conheça o quanto precisa ser afligido para a salvação de muitos. O próprio Paulo fez, ou melhor, agora quanto à comissão divina, a comissão divina a Paulo, ou ao ministério a ele confiado, versículo 7 ao 13, do final, é uma subdivisão que o Stott vai fazer desse pequeno texto, para que a gente tenha uma compreensão melhor. Então na primeira parte ele vai trabalhar a questão do mistério. O que é o mistério? A compreensão do que foi revelado, do que está sendo trabalhado por Paulo, e diga-se de passagem, o objeto da sua mensagem. Agora, parte disso é trabalhado também em relação ao ministério, ou seja, a comissão que Paulo compreende que recebeu, a ordenança, ou aquilo que ele foi designado para fazer. No versículo 6, Paulo equipara o mistério com o evangelho. Essa equiparação de mistério com o evangelho é significativa, pois o mistério era essencialmente a verdade revelada a Paulo, ao passo que o evangelho era essencialmente a verdade proclamada por Paulo. Veja, versículo 6: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho. Antes disso, ele menciona que o mistério é a ligação entre judeus e gentios e a igreja. Agora ele está dizendo que essa ligação é o próprio evangelho. O próprio Paulo fez a conexão porque estava convicto de que as boas novas tinham sido reveladas a ele somente a fim de serem comunicadas. Assim diz de modo ciente: deste evangelho foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Dessa maneira, se o primeiro dom da graça de Deus a ele foi o próprio mistério que lhe fora revelado, o segundo mistério que lhe fora revelado, o segundo era o ministério que lhe fora confiado e pelo qual ele compartilha as outras pessoas. Veja, Paulo está tão carregado dessa verdade e dessa revelação, e ele consegue fazer a distinção, porque o que é revelado a Paulo é algo sublime. Paulo tem uma compreensão do noivo, de Cristo. Paulo tem uma compreensão daquele que veio remir um povo. Não obstante a isso, a revelação de Paulo ela é grandiosa, porque ele também tem uma revelação e uma compreensão da noiva. E isso ele vai, mais adiante a gente vai trabalhar, no versículo 10 ele vai dizer, para que pela igreja a multiforme sabedoria, e ele expande ainda esse conhecimento, essa revelação, de uma forma que a gente se surpreende de ter lido, relido, e às vezes não ter visto isso no texto. A verdade é que Paulo, então, ele tem essa compreensão, essa revelação maravilhosa da obra de Cristo, da cruz, da salvação e da igreja, da união entre gentios e judeus em Cristo, da instauração plena do reino de Deus, e ele compreende que isso não é algo para ficar simplesmente enchendo seu coração, reverberando na mente, ou até mesmo lhe enchendo de algum
tipo de soberba ou qualquer sentimento outro que não seja o de comunicar. O de comunicar. Veja, a revelação é grandiosa. A revelação é maravilhosa. E ele coloca junto dessa revelação do mistério a questão da comunicação. Agora, o que eu extraio disso como lição primeira é o quanto a revelação das coisas de Deus tem sido na sua vida a ponto de te mover a comunicar e a pregar o Evangelho de Cristo. Se de alguma forma na tua vida isso tem feito mudança, é porque o Espírito de Deus está movendo e promovendo isso na tua vida. Que o Espírito de Deus está transformando e constantemente te mostrando as mudanças que estão ocorrendo através deste Evangelho. Mas isso também tem que ser comunicado, isso também precisa ser mencionado, pregado, sobretudo para que o nome de Deus seja glorificado, sobretudo para que a glória seja dada a Ele. Paulo compreende essa revelação e a todo momento ele diz: a mim foi dada essa incumbência, a mim foi dada essa revelação pela graça, inclusive a sofrer pela graça por vós. Isso precisa ser comunicado. É como se nós ganhássemos um presente, é como se nós ganhássemos algo incrível e aquilo fosse guardado, escondido. O Evangelho que você recebeu, a mensagem que você recebeu e a transformação que esse Evangelho tem produzido na tua e na minha vida, ela precisa ser pregada, precisa ser propagada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo vai dar um ensino a respeito disso. Paulo considera esta comissão ou ministério um privilégio. Porque aquilo que chama de esta graça, porque aquilo que chama de graça, que poderíamos chamar de dom, privilégio de Deus, lhe fora dado, a despeito do fato de ser o menor de todos os santos, no versículo 8. Paulo considera isso um mistério, ou melhor, um privilégio, esse ministério, um privilégio, ou seja, essa possibilidade de propagar o Evangelho e o mistério de Cristo revelado, ele considera isso um privilégio, a despeito do fato de ser ele mesmo se considera o menor. Isso essa constatação de Paulo não faz dele um hipócrita, ou nem mesmo que ele esteja se afundando em autodepreciação, não. Está sendo sincero, está sendo profundamente consciente tanto da sua própria indignidade, pois no outro tempo fora blasfemo e perseguidor e insolente contra Jesus, como também da misericórdia de Cristo que transbordava para com ele. Paulo, quando ele declara no verso 8 que ele é o menor, que ele é o mais pequeno, como já foi mencionado, ele não está sendo hipócrita nessa situação, porque ele se enxerga exatamente dessa forma, ele se vê exatamente dessa forma. Ele possivelmente remonta a cena onde o Estevão estava sendo apedrejado e ele estava vislumbrando toda aquela situação no momento que estava acontecendo. Ele estava de fato presente nessa situação. E momentos antes da sua conversão, Atos dos Apóstolos nos mostra Paulo indo até, isso de livre e espontânea vontade, indo até o sumo sacerdote e pedindo documentos para que ele possa visitar outras cidades e caçar, prender, trazer preso aqueles que invocavam o nome de Deus. Todas essas situações são levadas em conta por Paulo. Ele lembra dessas situações e se sente profundamente entristecido, contrito por essas percepções a respeito de si próprio com relação ao Evangelho. Mas isso, como disse já, de forma nenhuma é hipocrisia de Paulo, até mesmo autodepreciativo, porque isso não impede de ir pelo próprio Cristo. Eu vejo que
uma boa indicação da modéstia, não ser fingida nem mórbida, é que não impedirá de aceitar a responsabilidade. E a responsabilidade de ser apóstolo. E esse ministério privilegiado de divulgar o livro, ou melhor, o Evangelho, é que ele passa a desenvolver da seguinte forma: pregar o Evangelho aos gentios das insondáveis riquezas de Cristo. Ele está tão absorvido por essa verdade e pela comunicação do Evangelho, que ele, novamente, ele passa a mencionar tudo aquilo que, de alguma forma, passa desapercebido. De alguma forma, não está sendo enxergado pelos irmãos. Então, pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, disponíveis por causa da cruz. Quais são essas riquezas insondáveis? Ressurreição da morte do pecado, a entronização vitoriosa com Cristo nos lugares celestiais, a reconciliação com Deus, a incorporação com os crentes judeus na nova sociedade de Deus, o fim da hostilidade e o começo da paz, o acesso ao Pai mediante Cristo e pelo Espírito, o ingresso no reino e na família de Deus. E tudo isso como um vislumbre das riquezas futuras, a saber, das riquezas da glória, da herança que Deus dará a todo o seu povo no último dia. Todas essas situações Paulo comunica com uma maestria, e eu vejo Paulo, ao desenvolver o seu discurso, a sua pregação, fazendo um desenho claro daquilo que é a igreja de Cristo, fazendo um desenho claro de tudo aquilo que está disponível para a igreja de Cristo. E a todo momento Paulo faz essa lembrança que está pregando a gentios, pessoas, como já dissemos em outro momento, totalmente destituídas de qualquer percepção, tanto da aliança dos judeus, tanto daquilo que os judeus tinham como algo imediato de Deus, como do próprio reino de Deus. E Paulo então começa a fazer essa conexão e começa a apresentar isso de forma bastante elaborada e dizer: olha, essas insondáveis riquezas de Cristo, elas estão disponíveis dessa forma. No capítulo 1 ele vai citar isso e vai fazer, ele vai ligar isso como algo tremendamente poderoso, da mesma forma, citando o poder como o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o glorificou, colocando nos locais celestiais de glória. Então ele desenvolve isso e não deixa de nos lembrar que tudo isso que nós vivemos hoje, através dessa comunidade, desse povo organizado e intencionado pelo próprio Deus, não passam, ou melhor, são apenas vislumbres da riqueza, das riquezas futuras, a saber, das riquezas da glória e da herança que Deus dará a todo o seu povo no último dia. Paulo, ele vai se mostrar cada vez mais absorvido por isso ao longo da sua pregação, da sua mensagem. Ele vai dizer também a respeito de como esse mistério a todos os homens ele vai se manifestando. E ele vai dizer que iluminação, que eu diria que dentro do discurso de Paulo é recorrente isso da compreensão do mistério revelado como algo que nos traz à luz para todas essas situações já disponíveis, que nós nos apropriamos e muitas vezes não compreendemos a extensão dessa bênção. Eu quero, como já mencionei, a respeito
conversão de Paulo, alguns aspectos interessantes do momento da conversão. Paulo, a caminho de Damasco, acompanhado de algumas outras pessoas, ele tem consigo alguns documentos que lhe garantem a abertura para determinados locais e determinadas ações. Está indo como líder de um pequeno grupo e em dado momento algo ocorre de sobrenatural. A Bíblia nos menciona que uma luz muito forte se irrompe no caminho. A reação de Paulo é jogar-se no chão, escondendo o rosto, e ele ouve então a voz. A voz é do próprio Jesus, que pergunta a ele por que o persegue. Agora vejam, o teor da mensagem de Paulo está carregado com aquilo que ele vivencia na própria conversão. Porque o versículo 8 e 9, eles vão fazer um paralelo, vai ser traçado um paralelo, e parece que Paulo, no versículo 8 e 9, ele fala a mesma coisa. Mas no versículo 8 ele trabalha uma situação, e no versículo 9 ele expande essa mesma situação, da mesma forma que ele faz no capítulo 3. Vejam, iluminação resplandecente, compreensão profunda, vir das trevas para a luz. O que ocorre alguns dias depois com Ananias, depois que Ananias é enviado por Jesus para que ore por Paulo, o texto nos diz algo esclarecedor, que Paulo, quando Ananias ora por Paulo, os seus olhos se abrem como que escamas caíssem dos seus olhos. Eu digo que o teor da mensagem de Paulo, ela está muito relacionada com a sua conversão, porque Paulo vai transmitir isso exatamente aos irmãos, e ele vai dizer exatamente isso sobre o resplandecer da luz de Cristo, para que nós enxerguemos, para que os olhos sejam abertos, para que venhamos das trevas para a luz, para que haja claridade sobre tudo aquilo que nós estamos sendo inseridos hoje através da Igreja de Cristo. Insondáveis e de dispensação, Cristo e a Igreja, mudança de ênfase e aplicação. Insondáveis, no versículo 8 e no versículo 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E no versículo 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Quando ele fala de insondáveis riquezas, ele está falando de tudo aquilo que nós elencamos há pouco, de tudo aquilo que está disponível, de tudo aquilo que é verdade, daquilo que é realmente a bênção através da obra de Cristo. E já no versículo 9, quando ele fala da dispensação, por mais que pareça a mesma coisa, ele está falando do plano. Ele está falando de como isso é aplicado na história, de como isso é aplicado no desenrolar desse novo povo, dessa nova sociedade de Cristo, ou melhor, de Deus. E a quem se dirige? Aos gentios, que no ministério de Paulo é específico. Paulo então, ele vai esclarecer isso de forma mais imediata, mais consistente aos gentios. Um terceiro ponto, a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. Agora veja, Paulo alarga a perspectiva mais ainda. O resultado primeiro é o nascimento e o crescimento da igreja. O mistério não é a abstração multiforme. Multiforme é uma palavra extraída do grego, e digamos assim que o radical seria polopoikilos, ou seja, multicolorido. Para que nós tenhamos uma compreensão maior daquilo que Paulo está dizendo a respeito dessa multiforme sabedoria de Deus, a palavra mais encurtada no grego seria poikilos. É uma palavra primeiramente usada na Septuaginta para se referir à túnica
dada por Jacó a José, seu filho mais novo. Uma túnica extremamente adornada, multicolorida. Ou seja, o resultado primeiro é o nascimento dessa sociedade interracial, intercultural, onde Deus é mencionado como um tapeceiro que entrelaça o seu povo ao longo da história, ou no segmento da história. Nós temos ao longo da existência, a partir da criação da igreja, ao longo da existência da igreja, inúmeras situações que são multifacetadas, ou seja, cada um a seu tempo, uma contribuição. Mas isso Paulo demonstra através desse termo multiforme ou polipoiquilos, multicolorida, como algo maravilhoso de se ver, como algo incrível de se ver. Esse entrelaçamento, onde não só as culturas, não só as etnias, mas também as línguas, tudo de uma forma trabalhada por Deus. E é isso que Deus está apresentando como novidade. É isso que Deus está apresentando como algo de mais puro e sublime. O próprio Deus, ele faz o adorno daquela que está sendo preparada para o noivo, para Cristo. Algo maravilhoso, algo sublime. A intensidade dessa mensagem de Paulo é para nós o que tem de melhor, porque nós fazemos parte dessa situação, porque nós somos isso, nós somos a igreja de Cristo. Infelizmente, há pessoas que compreendem isso de forma tão pobrinha. Infelizmente, há pessoas que não alcançam essa verdade. E o que é pior, desfazem dessa verdade. É comum nós encontrarmos pessoas que, infelizmente, pelas situações que nós vivenciamos hoje, e de fato, nós temos muitas pessoas que elaboram sistemas, e sistemas são humanos, falhos, de condução da igreja, mas a igreja de Cristo, ela é pura. A igreja de Cristo é por ela criada, sustentada e mantida. Mas infelizmente as pessoas deixam de dar o verdadeiro mérito e crédito à igreja de Cristo como um meio de serem transformadas, de serem regeneradas em Cristo pelo seu Espírito, pela atuação do seu Espírito. Paulo então ele menciona exatamente isso, essa multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Eu poderia dizer de uma forma mais moderna, esse mix de tudo. O que a gente vê a igreja, ela ressaltando na história, ressaltando na condução, enfim, de todos os governos, de todos os impérios, de tudo que existe ao longo da história da humanidade. A igreja vem sendo mantida, vem sendo observada, e nós fazemos parte, nós somos a igreja de Cristo. Agora vejam, Paulo vai dizer que se no primeiro momento a revelação, ela é exatamente isso, o nascimento e o crescimento dessa sociedade, nova sociedade de Deus. Num segundo momento, a igreja é a escola de ensino superior aos principados e potestades dos lugares celestiais. Se num primeiro momento nós estamos sendo como indivíduos, modificados, sendo transformados, se num primeiro momento essa nova sociedade, ela está sendo demonstrada, e ao longo da história ela vem sim fazendo a diferença e construindo também o seu tempo, de uma forma mística, de uma forma transcendente, a existência da igreja, ela também serve para ensino, para ser conhecida
dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja prega de forma transcendente para anjos e demônios. É o que Paulo está dizendo aqui. Pedro vai dizer que os anjos, eles esperam perscrutar os mistérios de Deus. Eles investigam, eles querem saber o desenrolar dos mistérios de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que se nós temos uma missão, uma razão de ser em Cristo, como igreja aqui nessa terra, e se pararmos para analisar de forma bastante objetiva a narrativa de Paulo, nós vamos entender que tudo é por Cristo. E se tudo é por Cristo, nós compreendemos que a igreja, ela está assim, no centro da história da humanidade. Ela está no centro da história da humanidade. E não obstante isso, Paulo nos dá a compreensão de que a igreja de Cristo, ela também tem o seu papel no cosmos. Porque a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus, se tornando conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Agora, irmãos, esse conhecimento e essa percepção da igreja, ela precisa estar firme nas nossas mentes. Ela precisa estar firme no nosso coração. Nós estamos desprezando situações inúmeras, estamos deixando de nos posicionar de forma firme, por esquecermos que nós fazemos parte da sociedade de Deus. Nós somos o reino de Deus instaurado nessa terra. É certo que nós temos inúmeras situações ainda a vivermos e a vermos, a cumprirmos, mas nós somos a igreja de Deus, nós somos a sociedade de Deus e precisamos nos posicionar como tal. E por fim, para encerrarmos, Paulo vai dizer: portanto vos peço que não desfaçais as minhas, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por fim, Paulo vai dar um último ensino nesse pequeno texto, nessa pequena parte da carta, a respeito das tribulações. O que Paulo está dizendo aqui, como uma forma de aplicação, é que se você intenciona servir a Deus e participar dessa sociedade, e está inserido nessa sociedade de Deus, nessa sociedade multicultural, multirracial, você vai sofrer, você vai passar por aflições. A verdade é que a apropriação de ensinos bíblicos tem infelizmente deturpado muito do ensino bíblico. E o que a gente mais observa hoje é exatamente um esforço satânico para que as verdades sejam elas realmente deturpadas. Ora por ganância, ora por falta de preparo. Enfim, os motivos são inúmeros. Mas a verdade do Evangelho é que o sofrimento, ele faz parte sim da vida da igreja, faz parte da vida do crente. Se de uma maneira nós podemos compreender que com o pecado, a dor, o sofrimento, ele entrou na história humana. A Bíblia fala em Gênesis que a partir da desobediência, a partir do pecado original, a terra produziu cardos e abrolhos. A própria criação, ela acabou sendo mexida, transformada por causa do pecado. Agora veja, Deus, através da sua revelação, Ele nos mostra que todos os pontos
eles são perpassados para que nós tenhamos compreensão deles. Jesus jamais deixaria pontas soltas. E o que eu quero dizer com isso é que também com o sofrimento Ele vem nos ensinar. É que também com o sofrimento Ele vem nos dar compreensão de si, ou compreensão dele. O problema é que nós muitas vezes resistimos a isso, pela limitação, pelo nosso ego, pelas nossas vontades, por aquilo que entendemos de correto, e por fim, pela natureza, porque nós sempre vamos procurar aquilo que é aprazível, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá resposta do que queremos, do que somos. Mas o sofrimento faz parte, sim, faz parte da vida da igreja, faz parte da vida do crente. As aflições fazem parte da vida do crente. Eu quero dizer que a gente tem um material muito bom para trabalhar a carta aos Efésios. E a gente tem ao longo do tempo, eu dou graças a Deus por isso. Porque apesar de toda a imperfeição do pregador, nós temos a graça de Deus de domingo após domingo, ao longo da semana, ao longo daquilo que nós estamos vivenciando como Igreja de Cristo aqui nesse lugar, estamos tendo a possibilidade de aprendermos, de crescermos. E o que eu digo a respeito do material é que, de fato, ao longo dessa semana, ao longo desse mês que a gente vem já trabalhando a carta aos Efésios, Deus tem trabalhado muito na minha vida, no meu coração. E eu percebo que, de maneira muito aquecedora, Deus tem trabalhado na vida da igreja do Jardim Botânico. E é confortador saber que, por mais que a gente se esforce, por mais que busque, leia, às vezes as nossas limitações não nos permitem transmitir de fato aquilo que gostaríamos de transmitir. Mas graças a Ele, que comanda todas as coisas, que conduz todas as coisas e nos derrama da sua graça, do ensino, nos faz compreender as verdades nele. Eu sei que Paulo, quando fala a respeito das aflições, quem aqui não passa por algum tipo de aflição? Quem aqui já não teve o sabor amargo de uma desilusão amorosa? Quem aqui não teve que lidar com uma perda? Quem aqui não teve que lidar com alguma situação de doença, de falência financeira? E longe de mim querer trazer aquilo que eu realmente detesto, que é o evangelho terapêutico, aquilo que é vendido de forma muito gratuita por aí, muito barata. Mas não, eu quero quero me referir exatamente a isso que Paulo está dizendo, sobre a aflição verdadeira, a aflição que é algo real para todo crente. Quem aqui já não lidou ou teve que lidar com a situação de um relacionamento machucado, um ruído no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais? De alguma forma já lidou com a aflição intensa, que chegou a se perguntar o porquê de tanta dor, o porquê de tanto sofrimento, o porquê passar por aquela situação tão desgostosa? Paulo lhe dá uma lição maravilhosa, e ele vai dizer o seguinte: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. O que eu consigo extrair desse texto aqui é que ele encontra o propósito, ele consegue enxergar um objetivo para essa tribulação.
para essa aflição. E Paulo, ele menciona que essa aflição por ele sofrida é uma aflição pelos irmãos. Ele compreende de alguma maneira, ele consegue vislumbrar de alguma maneira que essa aflição é pelos irmãos. O que a gente pode extrair daqui e aplicar para a nossa vida hoje é exatamente isso. Não sei tipos de aflição que cada um pode ter passado. O Driscoll, ele vai listar pelo menos 14 tipos de aflições aqui. Algo bem interessante de se observar, e de repente a gente poste isso no grupo da igreja para que a gente, para quem não teve acesso ao livro, possa verificar. Mas uma das coisas que eu achei interessante, por exemplo, como uma das aflições mencionadas por Driscoll, uma aflição que eu identifico no mês de novembro do ano passado. Todos sabem aqui que eu acabei machucando, cortando um dedo, e eu fiquei, por causa desse acidente, 4 dias internado no hospital. Mas lendo o livro eu até ri sozinho, porque na época eu me lembro de ter perguntado, para quem está próximo de mim aqui sabe que algumas coisas bastante desaborosas nos aconteceram no início do ano passado até o início desse ano. E uma delas foi eu quase me divorciar do meu dedo. Mas o curioso é que lá no hospital eu, refletindo a respeito das coisas que estavam acontecendo comigo, eu perguntei a Deus: Senhor, tens algum propósito? Por que de passar tantas coisas assim, uma em cima da outra? E quando eu li o livro eu achei curioso, porque quando eu estive internado por causa do meu dedo, os médicos descobriram que eu estava com a minha pressão elevada. Eu não estava sentindo nenhum tipo de desconforto em função disso, mas a minha pressão estava um tanto elevada. E 4 dias no hospital me levaram a perder praticamente 5 quilos. E para quem está convivendo comigo sabe que eu já emagreci, graças a Deus, alguns quilos depois de lá. Eu achei interessante isso porque o Driscoll, ele menciona uma das aflições como uma aflição providencial. Quando Deus te aflige de alguma maneira para que você seja liberto de uma situação que talvez seja pior para você. A verdade é que o crente, a verdade é que aquele que vive uma nova vida em Cristo, ele precisa ter a percepção de observar as aflições, inclusive, como algo da atuação de Deus na vida dele. E aí eu digo que eu não sei as aflições que cada um de nós tem passado. Por conhecer um ou outro, a gente, muitas vezes tem a informação, mas o quanto aquilo pesa no coração, o quanto aquilo realmente dói, machuca na alma, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que isso, com certeza, é algo que Deus está conduzindo. Que isso, com certeza, vai ser transformado, como o próprio texto diz, o mal em bem. Eu poderia, por exemplo, exemplificar com uma pessoa que está sofrendo algo que ele entende como gratuito. Eu não mereço isso, eu estou passando por essa situação, eu não compreendo por que eu mereço. Mas de repente essa situação, Deus está te levando a viver para que você fortifique a fé de alguém. O pai que passa por uma situação de perda, há quem diga que um filho nunca deveria morrer antes do pai. Mas de repente Deus está usando essa situação para que você fortifique, para que você testemunhe de Deus e glorifique o nome de Deus. Alguma situação no casamento, os motivos para que a gente possa vivenciar aflições, eles são agora, nesse momento, nada, se nós pararmos para compreender que o propósito de Deus é muito maior para a tua vida. De alguma maneira, tem que glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu convido a todos para nos colocarmos no pé.